pressa da Mercedes em promover Andrea Kimi Antonelli para a Fórmula 1 está passando uma mensagem não muito boa sobre Fórmula 2 e Fórmula 3. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Confere só. Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Grande Prêmio. Meu nome é Luana Marino. Se você é novo por aqui, aquele convite que eu faço sempre. Primeiro, faça sua inscrição no nosso canal, também deixe seu like, ative as notificações, tanto aqui no YouTube quanto no seu celular, para você não perder nada do que a gente posta por aqui diariamente. Bom, mas vamos então falar um pouquinho sobre o Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes, e isso porque o último rumor que surgiu na imprensa diz que o Antonelli já está sendo preparado para estrear na Fórmula 1 ainda esse ano. Tudo isso porque a gente sabe que a Williams não está nada satisfeita com o Logan Sargeant que permaneceu na equipe após um ano de estreia muito complicado. A gente até achou que daria talvez para o Felipe Drugovich aparecer na Williams, porque o brasileiro chegou a negociar uma vaga com a equipe inglesa, só que eles optaram por permanecer com o Logan Sargeant por mais uma temporada, e essas primeiras corridas já mostraram que não foi o melhor dos acertos. A Williams também vem bem mal das pernas, com muitos problemas ali de infraestrutura, peças que faltam, o piloto sofre acidente, bate, não tem como substituir uma peça no carro, é um caos completo. Mas a verdade é que, no que diz respeito aos pilotos, a Williams estaria disposta então a fazer essa troca, facilitando a chegada do Antonelli na Fórmula 1. E isso seria benéfico para a Mercedes, porque já faria o Antonelli começar a adquirir quilometragem na Fórmula 1 com o carro atual, na prática, nas corridas. Então, assim, seria já aquele teste definitivo, né? Se é para ir para a Fórmula 1, então que seja agora. Lembrando que o Antonelli ainda não tem superlicença porque ele não tem idade. Ele tem 17 anos, só vai fazer 18 anos em agosto, então também teria aí de ver se a FIA autorizaria essa subida do Antonelli ainda aos 17 anos. E lembrando que a FIA estabeleceu a superlicença justamente por conta do Verstappen, né? Max Verstappen, que estreou na Fórmula 1 lá aos 17 anos, então tem toda essa questão aí e essa possibilidade. Isso aconteceria, no caso, né, se isso realmente se confirmar, isso acontece já em Imola, que é a etapa após o GP de Miami, que acontece nesse final de semana. Só que isso é uma coisa muito complicada do ponto de vista de F3 e F2. O que acontece? São as duas categorias de suporte à Fórmula 1. E a Fórmula 3, a gente sabe que tem um equipamento que não é tão próximo assim do que se vê a Fórmula 2, mas tem ali uma diferença de potência. É uma classe com um grid bem cheio, né? São 30 carros. Passa por alguns circuitos que são comuns ao calendário da Fórmula 1, mas não são comuns ao calendário de outras categorias de base. A gente tem, por exemplo, a Austrália, que foi uma adição no ano passado. Então, é uma escola também importante para o piloto. E a Mercedes achou melhor que o Antonelli deveria pular da freca direto para a Fórmula 2, não fazer a Fórmula 3, que já é muito complicado. Eu já fiz uma análise aqui sobre o quanto essa quilometragem da Fórmula 3 está fazendo falta para o Antonelli nesse início de temporada na Fórmula 2. A gente sabe que ele vai melhorar, ele já mostrou que sim, ele tem qualidade, ele é um piloto talentoso, mas ele é muito inexperiente ainda e ele está apanhando mais do que deveria, justamente porque ele não passou pela Fórmula 3. Isso já é um problema, mas tudo bem, está lá na Fórmula 2. E o Antonelli, nesse início de ano, apesar de alguns resultados que são sim significativos, como o segundo lugar no grid da Austrália, os pontos já conquistados, ter andado na frente do Oliver Berman, isso tudo são coisas que são sim boas, são interessantes da gente observar, mas é nítido como ele precisa de quilometragem. E ver o Antonelli pulando também a Fórmula 2 e já indo direto para a Fórmula 1, passa a seguinte mensagem: afinal de contas, para que serve então essas duas categorias que são
as principais categorias de acesso para a Fórmula 1. Elas não são suficientes para preparar os pilotos, elas não são bastante, elas são o quê? Perda de tempo, porque é a mensagem que parece quando a Mercedes decide então pegar o seu pupilo que está lá na Fórmula 2 justamente para não perder esse tempo na Fórmula 3 e se preparar para uma subida na Fórmula 1. Só que ela já vai e decide colocá-lo direto no grid atual da Fórmula 1 com 3 rodadas de Fórmula 2 nas costas. Isso é muito complicado. Eu acho que isso, de certa forma, traz uma desvalorização para a Fórmula 2, ainda mais porque a gente está num momento em que, com esse novo equipamento, tem uma expectativa de que, de fato, esses pilotos possam se preparar melhor e a Fórmula 1 possa olhar para eles sim, e ver neles candidatos ao grid. E a gente está numa fase em que nós vamos ter muitas vagas no grid da Fórmula 1 no ano que vem. Então, é a esperança, a expectativa de ter um grid renovado, pelo menos alguns pilotos ali como Oliver Behrman, quem sabe pintando na Haas. A gente sabe que o Antonelli vai estar na Fórmula 1 mais cedo ou mais tarde. Mas a questão é que, se isso se confirmar, passa sim uma mensagem preocupante sobre qual é a importância então da Fórmula 2. Qual é o significado da Fórmula 2 para um piloto que está na base, que sonha com a Fórmula 1? Ela é tão descartável assim? O Antonelli ele pode ser um baita fenômeno, isso sem dúvida. Mas é sempre importante a gente frisar que ele não é o Max Verstappen. Eu acho que o Antonelli está cada vez mais pressionado e isso é perigoso até para ele mesmo. Mas a verdade é que é preocupante esse movimento da Mercedes quando a gente olha para a Fórmula 2 e a Fórmula 3 e entende que elas são as categorias que preparam os pilotos para a Fórmula 1. Você pegar um jovem que ano passado estava na freca e subi-lo para a Fórmula 1 já antes da metade do campeonato, é realmente uma coisa muito surpreendente, muito arriscada, mas também que mostra uma certa desvalorização dessas categorias de base. Acho que a FIA deveria olhar para isso, ver qual é a mensagem que essa obsessão da Mercedes pelo Antonelli está passando. Porque tem outros jovens também muito talentosos, e inclusive que passaram por Fórmula 3 e Fórmula 2, foram campeões da Fórmula 2 e não tiveram chance na Fórmula 1. Bom, mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso, me conta aí. Se a Mercedes realmente colocar o Antonelli na Fórmula 1, isso é certo? É a desvalorização da Fórmula 2 ou não? Chega de perder tempo nessas categorias. Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.